Oi, gente, boa noite. Desculpa estar passando essa aula agora. Eu tive um compromisso no hospital, eu não consegui sair a tempo. Hoje a gente vai dar início, né, à nossa aula de saúde do idoso. E aí eu espero que vocês assistam essa aula toda, porque no final tem atividade, tá? Então vamos lá, vou passar o cronograma para vocês também. Vou compartilhar a tela. Mais uma matéria, tá? Vocês vão me aguentar até março, eu acho. Vamos ver aqui. Sim, gente, até março. Então, a nossa matéria ela começa hoje, né, dia 6. No dia 14, a gente tem a nossa primeira atividade diversificada, dia 14 de fevereiro, porque janeiro é férias, né? Na verdade, é essa aula de hoje, e depois a gente vai ter as outras aulas, aí tem o recesso, janeiro, se não me engano, não tem aula. Eu coloquei só as datas das atividades, né? Que valem mais nota, no caso. Então, dia 14 a gente tem atividade diversificada. Dia 14 de março, a gente tem a nossa avaliação teórica, que nessa matéria é uma só, porque a matéria, apesar de ser bastante tempo até, a matéria é curta, né? É mais por conta dos recessos mesmo. E dia 21/3 é o encerramento da nossa matéria. Então, vamos começar. Essa matéria, ela começa falando um pouquinho, né, sobre a população idosa brasileira e de como começou ou realmente o envelhecimento da população, né? E como que surgiu isso, o que que a gente tem para proteger, né, essa classe. Então, assim, o envelhecimento, né, da nossa população brasileira, ela é um fenômeno recente, porque é considerado pouco tempo, né, que as condições de vida dos nossos idosos melhoraram. Então, assim, com isso, com as melhorias, teve, né, uma maior expectativa de vida e, consequentemente, a população ela foi ficando mais idosa, foi envelhecendo mais. E aí, a gente tem motivos. Quais? O aumento da expectativa de vida ao nascer, então o tempo de vida, isso também está relacionado à qualidade de vida, porque a gente sabe que antes muitas crianças nasciam e morriam, né? Então, hoje em dia a gente tem uma expectativa de vida maior, acesso à qualidade de vida, e aí a gente inclui saneamento básico, né? Que é tratamento de água, de esgoto, porque a gente sabe que tem muitas doenças relacionadas a isso também, em áreas que não tem saneamento. A saúde, então, hoje em dia, as pessoas elas têm acesso à saúde de forma mais fácil, né? Comparado a antes, e também a educação, porque a gente sabe que a educação ela tem um papel muito importante por conta do conhecimento. E aí também a gente tem o processo de urbanização, que é o deslocamento da nossa população para os centros urbanos, porque antes as pessoas que moravam nas zonas rurais, elas tinham uma dificuldade maior de vir para as cidades, e hoje em dia isso é mais fácil, né? Uma queda na taxa de fecundidade das mulheres e também programas de controle de natalidade. E aí a gente entra com a educação sexual, que ela começa desde da escola, né? Um planejamento familiar e também acesso aos métodos anticoncepcionais e esterilização. Então, a gente sabe que quando os pacientes, eles, mesmo os que não têm acesso a coisa particular, né, atendimento particular nos postos de saúde, hospitais, elas têm essa educação sexual, têm um planejamento familiar e também tem os métodos anticoncepcionais, que são gratuitos, né, principalmente as injeções. E também a esterilização, que a mulher hoje ela consegue fazer uma, a cirurgia, né, de esterilização, tem que atender alguns requisitos, mas hoje em dia isso é mais fácil. E aí, a gente tem um dado aqui, né, que em 2019 o número de idosos no Brasil ele chegou a 32,9 milhões. Isso é um dado do IBGE e que mostra a tendência de envelhecimento, né, ela vem se mantendo e também o número de pessoas com mais de 60 anos no nosso país ele já é maior do que o número de crianças com até 9 anos de idade. Então, assim, é bastante idoso, né? E aí a gente tem também outro dado, que é de 7,5 milhões de novos idosos que a gente
teve, né, de 2012 a de 2019, esse número ele representa um aumento de 29,5%. Então, assim, é bastante coisa, né? E aí a gente tem, né, que o IBGE ele divulgou uma série de projeções de longo prazo sobre o avanço populacional no nosso país. E aí a gente vê que esse dado, ele mostra que tem uma desaceleração no ritmo de crescimento. Então, assim, vai inverter, porque antes a gente tinha a base da nossa pirâmide, ela era maior, com maior quantidade de pessoas mais novas, e aí ela vai afunilando até chegar nos idosos. E agora isso está se invertendo, acaba que a gente tem mais idosos do que crianças também, né? Porque cada vez mais as mulheres também elas estão deixando de ter filhos, né? Antes, pessoal, a gente via famílias aí com 10, 15 filhos, e hoje em dia isso é muito mais difícil de acontecer. Então, acaba que a gente tem um número maior de idosos, né? Juntando tudo isso. E aí, nos anos seguintes, esse número ele deve cair gradualmente até chegar a 228,3 milhões em 2060. Então, nesse cenário, né, que a gente se encontra, a expectativa de que o número de pessoas com 65 anos ou mais praticamente triplique, né? Então, esse número ele pode chegar até 58,2 milhões em 2060, que é o equivalente a 25,5% da população toda. Em 2018, né, essa proporção ela era de 9,2%, com 19,2 milhões de idosos. E outro dado importante que a gente tem também, né, do IBGE, é que ele vem reforçar, né, a tendência de envelhecimento da população brasileira. Então, a população de crianças de até 14 anos hoje representa 21% do total de habitantes, e que em 2060 será de apenas 15%. Então, assim, se hoje é 21, está diminuindo, né, a quantidade de crianças até 14 anos também. E aí, né, isso tudo começou lá, mas na década de 1960, né, na década de 60, com o declínio da fecundidade, que as mulheres estão diminuindo a quantidade de filhos, né, e também da taxa de mortalidade, que com isso, né, começou realmente o envelhecimento da população brasileira. E aí, lá em 1988, a gente tem um marco muito importante da história, né, do envelhecimento da população, que foi a Constituição Federal, que é a Constituição Federal de 1988, que vai introduzir, né, o conceito de seguridade social, fazendo com que a gente tivesse uma proteção social para esses idosos, né? E aí, lá em 1994, a Política Nacional do Idoso também foi criada, né? E também, posteriormente, por conta disso tudo, né, da necessidade de uma legislação federal específica pro idoso, é criado também o Estatuto do Idoso em 2003. Então, assim, foi uma coisa que veio caminhando, né? Se a gente for pensar, desde lá de 1960, e a gente começou com isso em 1988, e o Estatuto do Idoso ele só foi criado em 2003. E aí, a Política Nacional do Idoso, que é a Lei 8.842, ele criou, né, ela foi responsável, né, essa política foi responsável por criar normas para os direitos sociais dos idosos. Então, o que que ela tem, né, o objetivo dela? É garantir a autonomia, a integração e a participação efetiva, né, desses idosos como um instrumento mesmo de cidadania. E aí ela cria condições para promover mesmo essa longevidade, né? Essa vida mais longa, com uma qualidade de vida melhor e também é, relacionada à saúde mesmo, a tudo, né? A gente tem também o Estatuto do Idoso, que é um código de direitos, né? Que vai garantir a proteção na luta pela afirmação da dignidade da pessoa idosa. Então, o que que ele vai trazer, né? Ele vai criar um sistema jurídico, né, em defesa do idoso, com regras processuais. Ou seja, ele vai definir uma série de crimes contra a pessoa idosa
E também vai ter as penas. Então, quais são as penas? A gente tem detenção, reclusão e multas, né? E isso vai facilitar a atuação do Ministério Público no combate ao desrespeito, abuso, maus tratos, agressão, violência, porque a gente sabe que isso tudo acontece, né? E assim, tem muitos idosos que eles realmente eles são refém da própria família. A gente sabe que tem muita família, muita gente que maltrata. Então, o Estatuto do Idoso ele veio para proteger esses idosos, né? A gente pode denunciar e aí tem as penas, né? Que a gente viu aí. Para lembrar, né, a importância da população idosa do nosso país, a gente tem o dia 1º de outubro, né, ele é considerado o Dia Nacional da Pessoa Idosa. E esse dia ele foi instituído pela ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas. E aí a gente vê que o aumento do número de idosos da população, ela vai ter um impacto diretamente na família, igual eu estava falando para vocês, que esses idosos, eles acabam ficando reféns, né, da família, e essa família nem sempre tem como cuidar desse idoso, porque a gente sabe que é meio que o contrário, né, quando a gente é criança, é neném, a gente depende da nossa família para cuidar da gente, e conforme a gente vai envelhecendo, acaba que isso acontece também. E aí a gente tem ainda fatores agravantes, né? Que é considerado a pobreza, né? E também pela escassez de serviços públicos e privados também de atendimento, tanto médico quanto social, aos idosos. Aí a gente entra, né, na ética e dignidade no processo de envelhecimento humano, porque aí a gente vê que o correto, né, seria a família cuidar e tratar desses idosos, mantendo, né, perto deles, mantendo perto da família mesmo, e o Estado, ele tem o dever de oferecer o amparo necessário quando essa possibilidade não puder ser assegurada por uma família, por conta da economia, né, das condições financeiras dessa família. Só que, assim, esses idosos, mesmo os que estão inseridos em famílias que têm condições de cuidar, a gente vê que, mas principalmente nesse contexto de que eles não têm, da família que não tem condições, eles sofrem alguns tipos de violência. Igual eu falei para vocês, por mais que às vezes as pessoas elas têm condições ou às vezes elas não têm, o idoso ele dá trabalho, né? Ele acaba sendo considerado uma criança grande. Então ele tem que ter uma atenção maior, ele às vezes vai desenvolver uma série de problemas, de doenças que precisa de atenção, que precisa de cuidado. Eles acabam alguns ficando teimosos, têm manias, e nem sempre as pessoas, né, da própria família têm esse cuidado, né, tem essa paciência de cuidar. E às vezes é a própria família que vai gerar esse tipo de violência e vai, tipo, retirar a autonomia desse idoso. Então, tipo assim, a família vai falar que ele não responde por ele. Então, para proteger, para cuidar, quem manda sou eu. E aí tira a liberdade de escolha, não deixa fazer o que ele tem vontade. É tudo, lógico que assim, tudo dentro de um equilíbrio, né, do certo e do errado ali também, mas às vezes de bobeira mesmo, de coisas do cotidiano, eles não deixam. E aí a gente também vê a parte do dinheiro, né, porque a maioria desses idosos, assim, eles acabam sendo aposentados e às vezes eles não podem nem usar o próprio dinheiro da forma como eles querem, a família se apropria disso com com a desculpa ali de que eles estão cuidando e gasta o dinheiro desse idoso da forma como quer, né? Então, assim, é uma coisa bem complicada, por isso que a gente tem essas leis, os estatutos, para poder gerar uma proteção, né, para esses idosos. E aí, no final, essa aula é bem rapidinha, porque é aula de apresentação, né? Eu passei uma atividadezinha para vocês bem rapidinho, que são 4 questões, e aí vocês têm até a próxima aula para poder me responder. Então, para me entregar, tá? Até terça-feira. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tô no WhatsApp. Essa semana ela tá meio corrida, porque eu tô tendo muita coisa no hospital, mas eu tô no WhatsApp, vocês podem me mandar mensagem, tá? Que eu tiro dúvida. Qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem, tá bom? E é isso.
Até semana que vem.